Rodolfo, você que já atendeu, né? Quantos pacientes você já atendeu, Rodolfo? Você tem ideia? Leandro, boa pergunta, mas na casa de 20 mil, com certeza. Tá. Então, a maior parte dos seus pacientes, imagino que treinava. Vamos trocar uma ideia, então, sobre o melhor shake pós-treino possível, beleza? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Rodolfo Pérez também. Se você não sabe quem é Rodolfo Pérez, você tá perdido na história. Aqui é um dos maiores nutricionistas do Brasil e o maior nutricionista da área fitness. Rodolfo, o pessoal primeiro faz uma associação muito grande em querer um shake pós-treino, né? Se eu fizer uma refeição sólida, eu não tenho resultados, ou demora muito. Como que você vê essa abordagem aí? Perfeito, Leandro. Ao longo de todos esses anos, não só em que eu trabalho como nutricionista, mas minha história com isso começou até antes da minha formação como praticante de musculação desde os 12 anos de idade, eu vi a história do shake pós-treino passar por várias transformações. No início, lá pelos anos 90, pessoal, não estou tão novinho assim, nos anos 90 nós víamos o shake pós-treino como algo imprescindível. Independentemente do que você comia ao longo do dia, você tinha que fazer o shake pós-treino. Geralmente composto por uma fonte proteica, primeiro era a albumina, depois veio a whey protein, pensando ali em otimização de velocidade de absorção e sempre em conjunto com carboidrato de alto índice glicêmico. Eu sempre abro caixinha de perguntas lá no Instagram todo Legal. dia e o pessoal pergunta muito, se eu tomar malto pós-treino eu vou ficar diabético? Não, de forma alguma, mas aí a pergunta também é, como foi o seu treino? Né? Qual foi o gasto energético realmente nesse treino? Porque, pessoal, a nutrição esportiva ela não surgiu na musculação, no fisiculturismo. Ela surgiu naqueles esportes com grande gasto energético, um atleta profissional de futebol, de vôlei, basquete, um atleta de modalidades de endurance, com atividades de grande volume e alto gasto energético, e muitas vezes onde são realizados 2 treinos no dia. Então, imagina só, alguém que realiza dois treinos por dia, não é aquele treino, um aeróbico leve em jejum e a musculação à tarde, não, 2 porradas no dia, 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Então, para a recuperação de um treino para o outro, o atleta necessita otimizar a sua síntese de glicogênio, e para isso é imbatível, aí sim, nesse caso, uma ingestão de carboidratos e proteínas o quanto antes após esse treino, esse carboidrato com alto índice glicêmico. Agora, aquela pessoa que não tem um gasto de energia adequado, faz aquele treino bem mequetrefe, ela não vai precisar colocar o carboidrato de alto índice glicêmico nesse shake. Somente a proteína já seria o suficiente para otimizar a síntese proteica. Então sempre vai depender da intensidade do treinamento que esse indivíduo está realizando, né? Um treino leve, claro, não teria necessidade aqui de uma quantidade maior de carboidrato, enquanto um treino intenso se torna muito necessário essa ingestão. Legal. Eu acho importante, porque assim, também dos alunos da consultoria pergunta bastante e tal. O pessoal, legal, você pode fazer uma refeição pós-treino líquida, mas eles acreditam, por exemplo, que se não tiver whey malto, basicamente falando, eu não tenho um bom pós-treino. Não existe um bom pós-treino através de uma alimentação sólida. Isso não é verdade, certo, Rodolfo? Perfeito, Leandro, é muito bem colocado. Eu acredito que nós já estamos em um momento de maior compreensão da população em geral sobre suplemento e, no caso, vamos analisar esses 2 que você me disse, né? Whey protein e maltodextrina. É até complicado a gente chamar de suplemento, porque na verdade são alimentos em pó, um é fonte de carboidrato e outro fonte de proteína. Se o whey é suplemento, o leite em pó também é, né? Então é interessante a gente termos essa visão de que a whey é um alimento rico em proteínas que não necessariamente será utilizado logo após o treino, mas em qualquer momento do dia em que seja necessário complementar com proteínas a refeição. Então você colocou muito bem essa situação. Vamos imaginar alguém que realiza o seu treinamento e na sequência já vai para a sua casa, ou já tem um restaurante próximo. Ele não necessariamente precisa estar tomando o seu shake se ele tem a opção de estar ingerindo ali um prato contendo arroz, uma fonte proteica, um frango, um peixe, uma carne, que seja. Então ele pode sim utilizar essa fonte por meio sólido em si, porque o mais importante é a ingestão de uma proteína de qualidade e o carboidrato aí dependendo da intensidade do exercício. Lembrando naquela situação que eu coloquei, alguém que é um atleta de triatlo e vai fazer um treino à tarde tão forte quanto o da manhã, aí é legal ele tomar um shake para otimizar a síntese de glicogênio, depois de uns minutinhos ele já fazer uma refeição sólida. Agora, o praticante de musculação, que normalmente realiza um treino no seu dia, e esse treino, não, por mais que seja intenso, ele não é tão volumoso assim, ele pode muito bem estar utilizando ali um prato, né, de comida ao invés do shake.
Mas imagina só, né? Eu passei por essa situação durante muitos anos, onde eu acabava o meu treino de musculação e eu pegava ônibus para ir embora para casa, né? E eu demorava 1h30 para chegar em casa, né? Ficava lá no busão 1h30. Imagina só, comer só quando eu chegava em casa. Então, eu lembro muito bem, nessa época eu tomava albumina com mel, ou algum melado mais baratinho, e chegando em casa, aí eu comia. Então vai depender muito da rotina de cada um, para onde ele vai depois do treino. Vai para casa, ou leva uma marmitinha, ou não leva. Aí tem também a questão da dificuldade em se alimentar depois do treino. Eu ia falar disso, anorexia pós-esforço, né, que é tão exatamente. comum em quem realmente faz um treino de alta intensidade, se sente mais confortável com um shake, e depois de 40 minutos, 1 hora, faz aí uma sua refeição sólida. Perfeito. Eu no caso até, estou compartilhando também minha experiência, Rodolfo. Tem um dia da semana que eu faço meu treino e 2h30 depois, mais ou menos, do término dele, eu vou jogar futebol. Então, nesse dia, se eu não fizer um shake pós-treino com whey malto, eu não tenho tempo de digestão para fazer a ressíntese do glicogênio completa. Completa não, né? Parcial, mas o melhor possível para conseguir treinar com qualidade. Os outros dias, eu já opto por uma refeição pós-treino sólida. Então, eu vou para casa, como um arroz branco, frango ou tilápia, que tem uma digestão lenta. No dia de treino de perna, né, membros inferiores, aquele ácido lático, aquele sistema nervoso simpático, eu fico enjoado depois do treino, aí eu também opto por uma refeição líquida. Então, acho que a gente concorda muito aqui, né? Você não tem uma obrigatoriedade de shake pós-treino. Perfeito, é uma opção. É uma opção, né? Mas dentro de algum contexto mais específico, se torna uma obrigação. E no meu caso, se eu treinar e for comer arroz e frango para 2 horas depois e jogar um futebol, eu não vou conseguir jogar, eu não vou ter carboidrato suficiente no músculo, nem na corrente sanguínea, se brincar, porque se está dentro do meu estômago, do meu intestino, ainda não está todo na corrente sanguínea disponível. Então, é só para deixar claro para o pessoal o seguinte, o melhor shake pós-treino, primeiro que ele é personalizado, certo? Claro, inclusive com relação às quantidades. Exatamente, e não obrigatório em alguns casos. Beleza? Perfeito, adorei, Leandro. E algo que me chamou a atenção na sua experiência pessoal é que na sua alimentação não existe uma regra. Sim, E qual que é o erro de muita gente que está começando? O erro que provavelmente você cometeu e eu também cometia, tentar deixar engessado o planejamento alimentar. Por isso, pessoal, que o mais importante do que seguir um programa, muitas vezes até muito bem elaborado por um profissional, é você entender o porquê você está fazendo aquilo. Né? Entender que após o treino você precisa, sim, otimizar a sua síntese proteica e otimizar a sua síntese de glicogênio, dependendo do que você vai fazer depois. No seu caso, o dia do jogo de futebol. Ou então, não, ao longo do meu dia eu vou descansar. Você não tem necessidade de uma ressíntese tão rápida assim. Então, você precisa ter esses conceitos básicos de nutrição e não apenas ser um robozinho de seguir um determinado planejamento. Legal. Né? Como que você enxerga, Rodolfo? Por exemplo, a gente falou aqui de proteína e carboidrato. Beleza, meio que não há discussão que os dois são bons elementos no pós-treino, independente de ser sólido ou líquido. E a questão de outros suplementos? BCA, glutamina, leucina, creatina, como que você enxerga isso? Perfeito, né? Complementando esse shake, a creatina seria muito interessante, pensando que após o treino é o momento de um pouco maior absorção. A gente tem uma maior biodisponibilidade da creatina quando ingerida após o treino. Lembrando que a creatina deve ser usada todos os dias e não apenas no dia de treino. Então, até uma dica, o dia que não treinar, coloque creatina no seu café da manhã. A creatina sempre teve um excelente custo-benefício, ultimamente vem aumentando aí o preço da matéria-prima, já não está com um ótimo custo-benefício, mas ainda acaba sendo um excelente suplemento. Agora, pensando em aminoácidos isolados, se vocês vasculharem a internet, encontrarão vídeos meus ali de 15 anos atrás, talvez, ou talvez até um pouco mais, onde eu falo, aqui um shake pós-treino, você usa whey, usa BCA, usa glutamina, mas que bom que a nossa ciência vem evoluindo e nós estamos ali já tendo mais propriedade com relação a alguns pontos, inclusive esse de acrescentar BCAAs em uma proteína como a whey que já é completa. É literalmente chover no molhado. É igual você irrigar uma planta no seu jardim no dia de chuva. Você vai jogar lá a aguinha na sua cantaneira, sei lá o nome daquele negócio que põe alocar água, não entendo lá de jardinagem, vocês entenderam. Joga água lá na planta que já está recebendo a água da chuva. É a mesma coisa, porque a whey já é uma excelente fonte de BCAAs, assim como ovos, assim como frango, assim como carne em geral. E a glutamina também acaba não tendo essa necessidade do seu uso ali no shake pós-treino. Agora um parênteses.
Isso não quer dizer que esses suplementos também sejam inúteis, né? Atividades de endurance, num período de altíssima intensidade de treino, é comum o uso de BCAAs pensando em otimizar a recuperação do atleta. Agora, pensando em hipertrofia, o ideal é a ingestão de proteínas adequada em quantidade e a sua distribuição ao longo do dia, e não acreditar que aquele uso de aminoácidos isolados, no caso ali 3 aminoácidos, otimizarão aqui o nosso trabalho de hipertrofia. Glutamina, em algumas desordens intestinais, ela acaba tendo grande validade, mas aí é naqueles momentos pontuais e não um uso contínuo, 5 gramas pela manhã, e isso acaba sendo muito ali discutido na ciência. Até hoje nós não temos nenhum tipo de comprovação com relação a sistema imune ou algo nesse sentido, mas em algumas situações específicas, de novo, pensando em otimizar a permeabilidade intestinal, nós utilizamos aqui uma glutamina, às vezes até numa quantidade maior. Ah, legal. Usos pontuais e não uso crônico, acrescentando no shake pós-treino, por exemplo. Tem aqueles uns overloads assim, tipo de 60 gramas dia. 30, 40 gramas, Sim, mas em momentos bem pontuais, sim, bem pontuais. específicos, Tá, né? legal. Tem vídeo aqui no canal, tá, gente? Glutamina, BCA, etc. Então lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Rodolfo, acho que tá legal? Falamos bastante. Maravilha. Até para fechar, Leandro, um ponto que eu gostei muito, você citou a maltodextrina, né? E muita gente hoje corre de malto. Sim, sendo busca que palatinose. Exato, né? A palatinose também é um ótimo suplemento, mas no pós-treino, maltodextrina, né? Pensando em otimizar também. a recinta de glicogênio. Né? O oximase e a palatinose até podem ser interessantes. Vamos pensar aquele indivíduo que tem um gasto de energia muito alto, que necessita de refeições líquidas ao longo do seu dia. Ele pode complementar o seu shake ao longo do dia com palatinose ou até mesmo ali com o oximase. Agora, pós-treino, a malto. E o palatinose, se for utilizar também outra situação, antes do treino, como um pré-treino. Mas a malto é um ótimo suplemento, não tenham preconceito com ela. E a destrose também. Exato, exato. Também são carboidratos de alto índice glicêmico que podem otimizar muito a ressíntese de glicogênio. Ótimo. Rodolfo, então eu vou deixar uma indicação de vídeo pro pessoal. Legal. Certo? Justamente então sobre a maltodextrina, que eu tenho um vídeo Perfeito. aqui no canal. Eu gostei muito de você ter tocado nesse ponto. Então, pessoal, confiram esse vídeo aqui sobre a maltodextrina.